Vamos abrir então em Tiago. Vamos abrir em Tiago 4. Vamos ler do versículo 13 ao 17. Que bênção, né, pessoal? Nós temos a palavra. É uma grande dádiva. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Como a gente falou, né? Tiago, a primeira carta escrita do Novo Testamento. Uma carta que ajudou tanto os irmãos lá no começo, na igreja primitiva, né? E até hoje nos ajuda, nos ensina, nos educa e nos mostra o caminho para seguir Jesus. E, né, fora Tiago, nós temos outros 65 livros na Bíblia, mais de 40 autores. Deus, ele guiando na história, né, durante 1500 anos a Bíblia foi escrita, para o nosso ensino. Toda palavra inspirada por Deus, toda palavra útil para o ensino. Então, até como nós temos o quadro ali, né? Ore, leia a Bíblia e repita. Né? Essa é a rotina do discípulo de Jesus. Essa é a rotina do cristão. Orar, ler a Bíblia, repetir. A cada dia nós lermos a palavra, orarmos ao Senhor, buscarmos o Espírito Santo. E ele vai nos guiando, até por passagens mais difíceis, que nós não entendemos muitas vezes, mas o Espírito Santo vai nos guiando. Né? E nesse momento nós vamos ler essas letras sagradas, confiando que o Espírito Santo pode nos ensinar. Né? E depois, no nosso dia a dia, a gente continua lendo a palavra, buscando o Senhor. Tá, pessoal? Todo mundo achou? Então eu vou pedir aqui, pros rapazes aqui lendo os versículos, pode cada um ler um versículo e passa pro lado. Tá? Capítulo 4, versículo 13 até o 17. Pode ler. E agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Não, tá certo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é um mal. Mais um versículo. Número 1. 17. 17. 16. Foi o 15. Foi o 15 o último? O 15 pulou, né? Acho que pulou o 15. Sim. O João leu 15. Né? Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora 16. Do 4 e 16. Confessai as vossas culpas. Não. No 4, capítulo 4. Ah, tá. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. 17. Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Bem, vamos orar então. Senhor, possamos, Senhor, receber a sua palavra, nosso coração, que o Senhor possa nos guiar para compreendermos, Senhor, sua palavra. Possamos não apenas compreender, entender, mas praticar em nossa vida. Oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, vamos ler de novo aqui. Vamos lendo juntos e vamos comentando, né? Eu estou na versão NVT, então pode ser um pouco diferente de alguns. Prestem atenção. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem
o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. Coisa, né, pessoal? Então, Tiago está nos falando aqui, né? Muitas vezes nós temos essa presunção, né, de fazer planos, de fazer metas, mas que não é bem assim, né? E nós vamos entendendo isso aqui agora. A gente pode dizer que, de certa forma, nós temos sim o controle da nossa vida, né? De certa forma, nós temos escolhas, né? A cada dia nós precisamos tomar decisões e assumir também as responsabilidades das decisões que a gente toma, né? Então, de certa forma, nós temos sim esse controle, essas escolhas. Nós decidimos quem nós queremos ser, com o que nós queremos trabalhar. Nós escolhemos com quem a gente anda, com quem nós vamos ser amigos, enfim. Nós escolhemos quem nós vamos namorar, nós escolhemos quem nós vamos casar, né? A gente escolhe o que a gente vai fazer. Nós temos esse poder de escolha, né? A vida dentro da vontade de Deus, a vida dentro dos planos de Deus, não é uma vida que nos tira a liberdade de escolha. Nós temos que a cada dia tomarmos essas decisões e fazermos planos e tudo. E até eu queria comentar com vocês uma pequena ilustração. Estar na vontade de Deus, muitas vezes a gente imagina que é como estar num trem, onde só tem aquele trilho e a gente não tem escolha de esquerda ou direita, não tem opção. Então isso às vezes pode até nos gerar um pouco de medo, de saber, eu tenho que decidir, como que eu vou decidir, se vai dar certo lá. A gente imagina que é como um trem num trilho. Mas a gente poderia usar outra ilustração. A vontade de Deus é como se a nossa vida fosse um carro. E a vontade de Deus é um estacionamento, né? Então, no estacionamento existem muitas vagas. E nós somos livres para escolher qual vaga nós vamos colocar no nosso carro. O limite do estacionamento é a vontade de Deus. É a vontade moral de Deus. São os mandamentos do Senhor. Aquele local, aquele estacionamento. Mas as vagas são nossas opções, nossos gostos, aquilo que a gente gosta, nossas vocações, aquilo que decidimos, né? Então muitas vezes, será que com quem que eu vou casar? Com quem que eu vou namorar? Será que é da vontade de Deus? Muitas vezes nós temos que apenas olhar para a vontade moral do Senhor, se nós estamos caminhando de acordo com o que o Senhor nos pede, nos manda, nos ordena. E a escolha da pessoa, né, muitas vezes é nossa. E nós vamos ter que depois também assumir a responsabilidade daquela nossa escolha, né? De amar aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, de aprender cada dia, enfim. Então, nós temos essa liberdade dentro da vontade do Senhor. O que é pecado é tudo que está fora dos limites do estacionamento, vamos dizer assim, né? Então, nós temos essa liberdade. Mas, por outro lado, a nossa vida não está no nosso controle, né? Por outro lado, a gente não tem esse domínio. A gente não sabe o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não tem esse domínio, né? Então, a gente precisa procurar quais são os sonhos de Deus para nós, né? Aquilo que o Senhor deseja para nós e confiar nele, né? E querendo ou não, todas as pessoas, querendo ou não, mesmo pessoas que são ímpias, que não seguem a Cristo, essas pessoas dependem do Senhor. Querendo ou não, todos estão debaixo da misericórdia de Deus. Todos dependem do Senhor. E aqui no versículos 13 a 17, Tiago nos fala sobre esse risco do pecado da presunção, de achar que nós não dependemos do Senhor. Achar que nós somos autossuficientes. Achar que a gente pode dizer, amanhã eu vou fazer isso, eu
vou lá, vou trabalhar, vou ter tanto de lucro, fazer um planejamento, sem contar com o Senhor. Né? Isso que é presunção. A presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no controle do nosso futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Como se nós tivéssemos o controle. E isso é um pecado. E nós, muitas vezes, fazemos isso. Isso é normal. Na verdade, isso para o mundo é normal. Né? É quando nós queremos comandar nossas vidas sem o Senhor. Nós nos esquecemos que a cada dia o que nos sustenta é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia de Deus. A cada dia quando nós nos levantamos e respiramos, cada pessoa na face da terra é a misericórdia do Senhor. Tudo é graça. Tudo é misericórdia do Senhor. Né? Então, né, obviamente, como a gente está falando, Tiago aqui não está sendo contra a fazer planejamento. Né? O que ele está sendo contra é fazer um planejamento sem levar Deus em conta. Né? A nossa vida é feita de escolhas. A gente precisa ter algo, precisa ter metas, precisa ter planejamento, mas não presunção. Não achar que nós vamos garantir o nosso futuro. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, e isso vai acontecer. Eu vou ser uma pessoa correta, vou fazer tudo certo e vou me dar bem. Às vezes não é assim. Às vezes os problemas vêm para pessoas boas. Problemas vêm para pessoas boas. Né? É um paradoxo muitas vezes. Então, a vida não está no nosso controle. Nós precisamos confiar em Deus. Né? Mas como que a gente pode se livrar? Né? Vamos se livrar dessa presunção. Como que a gente pode? Em primeiro lugar, a gente precisa ter consciência da nossa ignorância. Nossa ignorância. Ali no versículo 14, diz bem assim, ó. Como sabem o que será de sua vida amanhã? Né? Como a gente já falou. A gente não tem como saber. A vida, ela é inconstante, ela é incerta. Em segundo lugar, precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Consciência de nossa fragilidade. No mesmo versículo 14, diz: a vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Né? Quantas pessoas que num dia estavam conosco, no outro dia não estavam mais. Né? A vida é incerta. A gente às vezes planeja, a gente imagina qual seria o ideal, mas não é assim. Deus tem outro plano, Deus tem outra ideia, que não é a nossa ideia. Então nós somos fracos, nós somos frágeis. Precisamos ter essa consciência da nossa ignorância, da nossa fragilidade. Em terceiro lugar, ter consciência da nossa dependência do Senhor, da nossa total dependência do Senhor. Versículo 15, que diz: o que devem dizer? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, se o Senhor quiser e permitir, nós vamos fazer isso. Né? Termos essa consciência no nosso coração. Fazermos planos, fazermos metas, ter nossos sonhos, mas ter a consciência de nossa ignorância, da nossa fragilidade e da nossa total dependência de Deus. Né? Fazer oração para o Senhor assim: venha o teu reino, ó Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu fiz meu plano, eu coloquei na minha planilha, eu botei na minha meta. Agora que seja feita a sua vontade, Senhor. Que o Senhor possa me guiar, que o Senhor possa me orientar. E quando nós estamos diante da vontade de Deus, quando nós fazemos essa oração, Deus, seja feita a tua vontade, né? Nós temos 3 atitudes que nós podemos ter diante da vontade de Deus. 3 opções. Algumas pessoas ignoram a vontade de Deus, outras pessoas desobedecem a vontade de Deus e outros obedecem. Então nós temos apenas 3 atitudes que podemos tomar, né, diante do que Deus nos ordena. Então a primeira, alguns ignoram a vontade de Deus. Né? Ali
como diz ali no versículo 16, vamos ler ali, ó. Estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como essa é maligna. Então, também como diz em Provérbios 27:1, não se gabe do dia de amanhã. Isso diz em Provérbios. Pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Pensa, a gente pode chegar na escola e algo aconteceu, sei lá, faltou luz, faltou, sabe? Ou a gente vai no trabalho e recebe uma notícia ruim. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem domínio sobre isso. Quem pensa que pode administrar, que pode controlar o seu futuro é um tolo. A vida é incerta para nós, mas ela não é incerta para Deus. Deus sabe, Deus é soberano. Deus é soberano. A gente não escolhe nem na família onde a gente nasce. A gente não escolhe onde nós nascemos. Como nós vamos escolher onde nós vamos viver? Deus tem controle, Deus é soberano sobre tudo. Sobre nós, sobre a nossa vida. Então, é tolice ignorar o que Deus tem a dizer. Né? Nós, como criaturas de Deus, como filhos de Deus, Ele nos criou com um propósito, com uma missão, e nós queremos se rebelar, nós queremos ignorar o que Deus tem a dizer. Nós queremos... Não, o que Deus tem para dizer não é importante. Eu sou autossuficiente, não quero nem saber, não quero nem ouvir. Vou ignorar a vontade de Deus. E sigo minha vida assim, como se eu tivesse algum domínio, como se eu tivesse algum poder. Mas eu não tenho. Não tenho. Então, somente em Deus, somente quando estamos dentro da vontade de Deus, é que podemos ter confiança no futuro. Somente quando ouvimos o Senhor. Mateus 6:27, ali durante o Sermão do Monte, né? E toda a carta de Tiago é muito baseada em Provérbios e no Sermão do Monte, como a gente já falou algumas vezes. Mateus 6:27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Jesus pergunta isso, Jesus questiona isso. Quem de vocês pode fazer isso? Não podemos. A gente pode ter um problema de saúde e agora, daqui 1 hora estamos no hospital e morremos. O que vamos fazer se durante toda a nossa vida nós ignoramos a voz de Deus? Se nós não demos ouvido ao Senhor? Ou o Senhor estava nos chamando durante toda a vida e nós não ouvimos. Nós rejeitamos a voz de Deus. Deus queria nos levar para o seu caminho. Deus queria nos trazer para perto. Deus queria nos levar para os seus braços. Mas nós o rejeitamos. Nós dizemos, não, Senhor, eu não preciso de Ti. Eu dou conta. Que coisa, né, gente? Que coisa. Então essas são as pessoas que ignoram a vontade de Deus. A segunda atitude é as pessoas que desobedecem à vontade de Deus. E na verdade isso é um pouco até pior. Nós vamos ler aqui no versículo 17, que diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Que coisa, né? Então, por um lado, a gente quer fazer as nossas coisas, aquilo que a gente predeterminou que é certo. Mas aí, por outro lado, a gente escuta o que Deus está falando para nós fazer, a gente escuta e desobedece. Teimoso que a gente é, né? A gente é muito teimoso. A gente é muito desobediente. E tem uma questão aí. Conhecimento implica irresponsabilidade, né? Vamos pegar o exemplo de uma sala de aula. O professor não pode cobrar uma prova de um aluno se ele não deu a matéria antes, né? Então, se ele deu a matéria, se ele passou para vocês o conteúdo, se fizeram reforço, fizeram trabalhos, agora vem a prova, né? Se vocês não tiverem estudado antes, não faz sentido fazer a prova, mas, entende? Conhecimento implica em responsabilidade. Você estudou, você sabe, você tem uma responsabilidade de responder certo aquela questão. E assim é com Deus. Talvez Deus não vai cobrar de alguém que não entendeu ou não conheceu, mas se você conheceu, se Deus deu o privilégio de ouvir sua palavra, isso também te vai ser cobrado. Te vai ser pedido. O que você fez com o que eu te dei? Qual decisão você tomou com aquilo
que você ouviu? Você rejeitou? Você desobedeceu? Você foi rebelde? Ou você obedeceu? Né? Então, com isso, o pecado da presunção se torna ainda mais grave. Quando ouvimos e rejeitamos. Então, eu tenho muito temor disso. Eu creio que todos nós deveríamos ter muito temor disso. Se Deus nos deu uma ordem, se Deus nos deu um mandamento, e o Espírito Santo revelou isso no nosso coração, se nós formos desobedientes, se formos rebeldes ao que o Senhor está nos orientando, por medo, por insegurança, por não saber se nós vamos ser felizes, né? Por estarmos confortáveis, por estarmos numa zona de conforto, nós somos desobedientes à voz do Senhor. Que coisa, que coisa. Olha só, 2 Pedro 2,21 diz: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Pedro fala isso para nós na sua carta. Era melhor não ter conhecido o caminho da justiça. É? Muitas vezes nós desobedecemos por orgulho, ou por medo da opinião das pessoas, por medo do que vão achar, por medo de homens, por medo da opinião pública. Né? O que vão pensar de mim na escola? O que vão pensar de mim no trabalho? O que vão pensar de mim na minha família? Como as pessoas vão me julgar? As pessoas vão me condenar? Vão me ver de jeito diferente porque eu tomei a posição pelo Senhor? Porque agora eu vou viver de uma forma diferente? Que agora eu vou seguir Cristo? Agora eu não vou mais viver como o mundo vive? Agora eu vou viver de acordo com o que Jesus me pede para viver? Amando ao Senhor de todo o coração, com toda força, com todo entendimento, amando o meu próximo como a mim mesmo, amando o meu irmão como Jesus me amou. Agora eu vivo dessa forma, agora eu tomo essa decisão de seguir a Cristo, de carregar a cruz junto com Jesus. Jesus diz assim em Mateus 10, 32 e 33. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Então é a nossa responsabilidade. Jesus nos chama, Jesus nos convida, Jesus nos diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Né? É a porta do reino de Deus, né? É a porta do reino, arrependimento, batismo nas águas, receber o dom do Espírito Santo. Essa é a porta para entrarmos no caminho de Jesus. Jesus nos orienta, Jesus nos manda isso e nós, por medo, na opinião das pessoas, por medo se vamos ser felizes ou não, por medo do que vão dizer minha família, meus amigos, a gente dá um passo para trás. Né? E lá na frente vai ter consequências. Né? Então, pelo contrário, em vez de nós sermos presunçosos, sermos rebeldes, sermos orgulhosos e querermos fazer as coisas do nosso jeito, e se a gente ouvir a voz do Criador? Se nós ouvir o que Deus nos deixou na sua palavra, amar a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, buscar do Senhor o que Ele tem para nós, a vontade do Senhor para nós, não vivemos como se nós tivéssemos, eu já sei tudo. Não. Vamos buscar com humildade, buscar do Senhor o que Ele tem para nós, para a nossa vida, como Ele deseja que nós possamos viver. Sabe, pessoal? Assim nós vamos ter um futuro melhor. Que nos leva para a terceira atitude. As pessoas que obedecem à vontade de Deus. Ali no versículo 15 que a gente leu. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Né? Jesus, em muitos momentos, ele dizia que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus foi o nosso exemplo. Ele dizia: eu não faço nada que eu não vejo o Pai fazer. Então, Jesus, ele estava sempre com os olhos fixos em Deus, no Pai. E fazia aquilo que era da vontade de Deus. E nós também devemos procurar cada dia saber qual é a vontade de Deus, para que possamos ser fiéis ao Senhor, para que possamos obedecer a Deus. Em Efésios 5,17 diz:
Paulo nos exorta a não sermos insensatos, mas entender a vontade de Deus. Em Romanos 12, 2, diz que podemos provar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Efésios 6,6 diz que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. Nós podemos fazer isso. E quais são as recompensas, né, daqueles que fazem a vontade de Deus? A primeira recompensa é ter comunhão com o Senhor, né? A vida eterna. Conviver com o próprio Deus. Jesus diz em João 17 que a vida eterna é essa. Conhecer a Ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que Ele acha. Então, quando nós entramos na vontade do Senhor, nós entramos na comunhão com Deus. Nós temos contato com o Senhor, com o Espírito Santo que nos foi enviado por Jesus. Por meio do Espírito Santo, temos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, essa é a vontade de Deus, que nós possamos recuperar aquela comunhão que tínhamos na criação, que depois do pecado, depois da queda, nós perdemos a comunhão com o Senhor. Quando obedecemos a Jesus, nós entramos de volta na comunhão com Deus. A recompensa daquele que faz a vontade de Deus também é conhecer a verdade de Deus. A verdade moral do Senhor. Sabe? Como nós devemos viver. Nossas práticas, nossos hábitos vão mudar. Né? Aquele que antes roubava, agora ele doa. Aquele antes que mentia, agora fala a verdade. Aquele antes que odiava, agora ele ama. Né? Aquele que tinha medo, agora tem confiança. Aquele que falava mal um do outro, agora ele abençoa o outro. Né? Então a gente conhece a verdade de Deus para que possamos praticá-la. E uma recompensa também é termos esperança na volta de Jesus. Termos essa confiança de que quando Ele voltar, eu não preciso ter medo. Eu já sou dele, Ele é meu. Como o Gabi falou assim, eu sou do meu amado é meu. Eu tenho confiança que na volta gloriosa do Senhor Jesus eu não preciso temer. Será que eu vou ser castigado? Será que eu vou para o inferno? O que vai acontecer? Não. Eu tenho confiança porque eu estou debaixo do sangue de Cristo na cruz. Eu fui abraçado pelo Pai, eu não preciso ter medo. Eu tenho esperança. Agora a volta de Cristo não é mais um medo, né? O fim do mundo. Não é mais isso. Agora é o encontro eterno com o Senhor. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo, mas na volta de Jesus, Ele está sentado à destra do Pai, mas voltará e nós estaremos eternamente com Ele. Agora nós temos essa esperança viva. Que maravilhoso, que lindo, né? Muito bom, gente. Então, qual atitude nós vamos ter? Vamos ignorar? Vamos desobedecer? Ou vamos obedecer? Né? Obedecer muitas vezes pode ser difícil. Obedecer muitas vezes pode nos custar muitas coisas. Carregar a cruz com Jesus, ser fiéis a Cristo. Muitas vezes nós podemos perder coisas aqui na Terra. Perder coisas que são valiosas para nós aqui na Terra. Mas nós vamos receber um galardão eterno com Jesus. É o que vale mais a pena. Não as coisas passageiras, mas as coisas eternas. Tem uma frase que diz, não sei se eu lembro, diz assim, mais ou menos assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Possamos pensar sobre isso. Para encerrar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 e 18. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, sejam alegres, orem continuamente, deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, mesmo quando a vida te empurrar, mesmo quando a vida for incerta, mesmo quando o teu chão cair. Fique alegre, ore ao Senhor, dê graças ao Senhor, pois essa é a vontade de Deus para nós. Então a vontade de Deus para nós não é sejamos pessoas tristes, pessoas amarguradas. Nossa, que difícil seguir a Deus. Eu queria
ir pras festas, queria curtir, queria encher a cara, queria fumar um vape, né? Que tá na moda, assim. Isso aí. Né? Isso que é legal, isso que é bacana, né? Curtir a vida e tal. Parece que assim, ó, parece que é cheiroso até, tem um cheirinho gostoso, mas mata mais do que cigarro normal, né? E assim, ó, pelo que eu não convivo mais na escola, mas eu vejo assim que quanto adolescente, cara, que eu pego ônibus bastante assim, daí toda parada de ônibus tem adolescente lá fumando vape, cara. Hã? Bah, cara, daí eu fico, cara, tá fazendo com a tua vida, sabe? Cigarro normal mesmo, é fedido. O Né? vape não me incomoda. Se ficar longe. Mas assim, pessoal, nós podemos dizer, eu vou curtir minha vida, vou viver doidado, vou curtir a minha adolescência, a minha juventude, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Só que lá na frente, nós vamos ter que pagar por essas escolhas. Nós vamos ter que assumir responsabilidade por nossas escolhas. Né? Desse lado nós temos sim controle da nossa vida. Nós podemos, Deus nos permitiu ter escolha. Isso faz parte da sua bondade, do seu amor. Pensa, se nós não tivéssemos poder de escolha, Deus iria nos obrigar a fazer sua vontade. Né? Por que existe muita miséria, existe mal no mundo, angústia, tristeza no mundo? É porque Deus nos fez livres. Se nós apenas fôssemos pré-programados como uma inteligência artificial, né? Faça isso, e ela faz. Agora, não faça isso, mude isso, e ela faz. Né? A gente seria apenas uma máquina, mas Deus não nos fez assim. Deus nos fez assim, como Ele nos dá uma ordem. Bota lá o script, mas daí, não quero fazer. Imagina, quando a máquina fizer isso, a gente tem que se preocupar, né, Gabi? Quando a gente botar assim no chat GPT, escreva pra mim tal coisa, e fala assim, não tô afim, não quero. Daí vai estar assumindo o domínio, né? Daí a gente é livre para tomar decisões. Nós somos livres para seguir a vontade de Deus ou não. E Deus é longânimo. Deus tem paciência, Deus tem misericórdia. Muitas vezes nós passamos a vida toda sendo rebeldes, não ouvindo a Deus. E no último minuto da nossa morte, nós lembramos do Senhor. E nós nos arrependemos. E Deus nos perdoa. Mas quão melhor é viver uma vida dedicada para Deus. Não precisamos esperar a nossa morte para isso. A gente pode decidir agora, como todos vocês aqui, são jovens, adolescentes, né? Escolher viver uma vida para Deus. Uma vida santa, de santidade a Deus. Uma vida feliz com o Senhor, em comunhão com o teu Criador. Que bênção, né? Que maravilha. E mesmo que as pessoas não entendam, elas vão te respeitar, elas vão ver que essa pessoa ela sabe para onde ela está indo. Essa pessoa tem a visão, ela sabe o que ela procura. O que ela procura, ela encontrou em Jesus. Né? E enquanto o mundo procura tantas coisas, nós podemos dizer, essa angústia, esse vazio no nosso coração só pode ser preenchido com a presença de Deus. Então, pessoal, se a gente está incerto nessa noite, se a gente... será que vale a pena seguir a Cristo? Será que vale a pena ouvir a Deus? Nós possamos, se nós não tomamos essa decisão, possamos tomar hoje ou possamos tomar novamente essa decisão. Eu vou seguir a Cristo. Seja onde for, no meu dia a dia, eu vou ser fiel, Senhor. Eu vou ler a palavra. Eu vou tirar uns minutinhos do meu dia para me aproximar de Jesus. Para ler a sua palavra, para buscar do Espírito Santo que Jesus nos enviou, que o Pai nos enviou, para que possamos aprender dele, que é manso e humilde. Jesus, que é manso e humilde. Essa é uma vida de acordo com o que Deus nos criou para viver. A vida plena, a vida boa, a vida agradável, é a vontade de Deus. Que não sejamos jactanciosos ou presunçosos a ponto de achar que podemos ser independentes de Deus. A vida é incerta. Nós não temos domínio. Mas com o Senhor, na vontade do Senhor, ali nós temos segurança. Sabemos que mesmo
que parecer que nós estamos caindo, os braços do Pai vão estar lá para nos segurar, para nos abraçar. Os braços do Pai são os braços de Jesus, que foram estendidos lá na cruz. Quando eles foram estendidos, eu fui recebido. Eu fui recebido. Então que possamos a cada dia olhar para essa imagem de Jesus, Filho de Deus, crucificado. Porque nós não tínhamos como voltar a Deus, mas Ele foi crucificado para que nós possamos ser recebidos de volta na comunhão com Deus. Que bênção, gente. Tem alguém ferido aqui com isso? É uma bênção. É maravilhoso. Então, não é sobre apenas fazermos um estudo para termos um conhecimento intelectual, não. Para que possamos praticar isso. Para que possamos, a partir de agora, pensarmos qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amanhã eu vou fazer isso, faz os teus planos, tudo bem. Mas coloca assim, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus permitir, eu vou trabalhar em tal profissão. Se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou seguir tal carreira. Se Deus permitir, eu vou casar com essa pessoa. Eu vou namorar com essa pessoa. Enfim, qualquer que seja o teu sonho, a tua meta, coloque nas mãos do Senhor e diga, se for da sua vontade, Deus, se o Senhor permitir, que seja assim. E se não for, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa me mostrar qual é o caminho verdadeiro. Que eu possa me arrepender, que eu possa voltar atrás, enfim. Confiar em Deus, confiar no Senhor. Isso aí, pessoal. Vamos fazer uma oração? Podem ficar sentados. Podem ficar sentados. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós lemos aqui, nessa carta de Tiago. Que seu Espírito Santo possa nos revelar essa palavra. Que não sejamos presunçosos, Deus. Achando que nós temos algum domínio sobre o amanhã. Nós não temos. Nós não temos esse controle. É o Senhor que tem. O Senhor é soberano. Nós possamos descansar em Ti, Senhor. Possamos respirar fundo, descansar em Ti, sabendo que Tu tens o controle em Suas mãos. Mesmo que nós não entendamos, possamos confiar em Ti. Que possamos deixar a nossa rebeldia, a nossa desobediência, o nosso orgulho e possamos confiar em Ti, Senhor. Descansar em Seus braços, sabendo que o Senhor está ali por nós. O Senhor está ali para nos receber de braços abertos. Obrigado, Pai querido. Obrigado. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.